Noite de domingo, apuração encerrada nas 57 cidades onde tivemos segundo turno. Estamos aqui para nossa resenha final dessa eleição, né, Roberto Maltic? Perfeitamente, Carolina Moran, com os nossos comentaristas de sempre, o Paulo Celso Pereira, o nosso editor executivo, o Thiago Prado, o editor de País, que acabaram de finalizar essa edição de 20 páginas, com todos os detalhes sobre essa disputa desse domingo no segundo turno das eleições municipais. Aqui a gente vai falar sobre o resultado do Rio, essa vitória contundente do Eduardo Paes, a vitória de Bruno Covas em São Paulo, obviamente também falando dos movimentos políticos em vários outros estados e outras cidades. A gente começa por você, Thiago Prado. O que a gente consegue já projetar para os próximos 4 anos de governo Eduardo Paes, o terceiro dele aqui no Rio de Janeiro? Olha, Maltic, eu acho que o Paes, né, a gente veio acompanhando as eleições, acho que ficou muito claro que o eleitor do Rio rejeitou, deu um senhor não para o Crivella, né? A questão era saber, durante a campanha, se o Crivella seria, né, derrotado por um candidato novo, né, que a Marta Rocha aí apareceu e tal, ou se seria pelo Eduardo Paes, que já tinha sido prefeito. E acabou sendo, né, acho que por virtudes aí do Eduardo Paes, conseguiu desconstruir campanhas, né, que se apresentavam como novo e conseguiu retornar. A questão, respondendo sua pergunta, o Paes, ele assume agora um terceiro mandato num cenário muito diferente daquele lá atrás, quando ele foi eleito, né? Naquela época, por exemplo, havia um alinhamento político muito claro ali de Sérgio Cabral, né, que, né, o colocou ali no PMDB, e o ex-presidente Lula, né, isso garantiu recursos para o Rio de Janeiro. Então acho que é um cenário político bem diferente, né? O próprio Paes hoje, por mais que ele não tenha batido no Bolsonaro durante a campanha, é um pouco indefinido ainda sabermos como será essa relação Paes e Bolsonaro. Queria também celebrar aqui, porque eu acho que foi uma vitória da política. Nós passamos os últimos anos, de certa maneira, radicalizando a política brasileira, enfim, contestando aqueles que exercem a atividade política, que se dedicam à gestão, que se dedicam à gestão pública. E os resultados, certamente, desse radicalismo, desse quadro de extremos, enfim, de muito ódio, de muita divisão, certamente não fez bem a nenhum de nós cariocas, não fez bem a nenhum de nós brasileiros. Acho que do ponto de vista econômico, há diferenças também, embora o Paes tenha começado o governo dele em 2009, foi um ano ruim em termos de crescimento econômico, mas em 2010 a gente teve um boom de crescimento econômico e não tinha pandemia, né? Então eu acho que é um segundo cenário bem diferente. O Paes tem dito que ele e de fato ele é um sujeito mais maduro, ele quando assumiu tinha 39 anos, agora tem 51 anos, mas eu quero muito ver, diante desse cenário tão diferente, né, como vai ser esse Eduardo Paes, que a gente sabe muito bem que essa prefeitura agora em 2020, no fim das contas, não estava nos planos dele lá atrás, né? Lá atrás, o que o Eduardo Paes imaginava? Falou-se na possibilidade dele ser candidato a presidente da República ali, às vésperas da eleição presidencial. Eu lembro o então presidente da Câmara, Eduardo Cunha, defendendo essa possibilidade. Eduardo Cunha, que tem um tweet para tudo, né? Virou o oráculo do Twitter, com os seus tweets antigos. Exatamente. E depois o Paes, né, que não colocou nenhuma candidatura à presidência da República, teve aquela escolha equivocada com relação ao Pedro Paulo em 2016, perdeu a eleição no Rio, tentou o Palácio Guanabara, não conseguiu. Então, assim, o Eduardo Paes não estava nos planos dele voltar a ser prefeito do Rio de Janeiro, né? Mas ele acabou sendo obrigado a fazer esse movimento. Então a minha dúvida, mais do ponto de vista psicológico mesmo, por mais que a gente tenha visto hoje à noite ele dizendo muito que quer muito ser prefeito, os secretários dele vão sofrer recebendo mensagens 4 horas da manhã, será que a gente vai ter um Eduardo Paes por 4 anos com esse psicológico ali querendo prefeitar realmente? E aí vem sempre a especulação, embora ele tenha negado isso. Será que daqui a 2 anos, né, a gente não tem nenhum candidato a governador do Rio nesse momento no cenário político? E ele certamente será pressionado a esse movimento. Então, eu estou curioso para ver um Eduardo Paes agora nessa prefeitura com um cenário político e econômico completamente diferente e ele mesmo fazendo algo que, no fim das contas, não estava nos planos dele. É preciso ver como é que vai ser isso, assim. Eu acho que o cenário que ele assume agora é completamente distinto de 2009, não só pelo fator
crise econômica, né? Claro, a gente ali era o ano pós-crise americana, mas que a gente teve, de fato, um crescimento muito grande. Existe um cenário completamente distinto da cidade que ele assume, né? O Crivella entrega para ele uma cidade com uma condição financeira muito pior da que ele herdou. O César Maia foi conhecido como um prefeito que ajustou as contas. A administração do município estava dada quando ele assume em 2009. Eu acho que agora é um recomeço em todos os sentidos. Ele recomeça no sentido pessoal, ele está reiniciando a caminhada dele no executivo, depois de erros que ele cometeu, como o lançamento do Pedro Paulo, que ele foi avisado por todos os aliados políticos dele, que era um erro lançar o hoje deputado Pedro Paulo a sucessor, porque ele tinha um problema ali da acusação de agressão à esposa, que era já tido como incontornável antes mesmo da campanha, e o Eduardo Paes do alto da sua aprovação insistiu ali, e agora ele recomeça de onde ele teve seu maior sucesso. Só que eu acho que o Eduardo Paes, assim como o César Maia, ele ficou marcado por grandes realizações, né? Grandes obras de infraestrutura, grandes intervenções urbanísticas na cidade, e eu acho que uma grande questão é quanto tempo ele vai demorar para organizar a prefeitura, e acho que ele tem know-how, ele conhece a prefeitura o suficiente para poder tentar fazer isso. Claro, se a economia permitir, e a economia tem que andar, a economia brasileira, para ele poder fazer isso, mas quanto tempo ele vai demorar para conseguir organizar o caixa e aí sim começar a refazer as grandes obras. Ele falou muito sobre BRTs, que são realmente intervenções que são muito importantes para a população do Rio de Janeiro, para a locomoção da população na cidade. Eu acho que a dificuldade dele no prazo de entrega, e aí a gente vem para essa questão que você falou sobre 2022 já. Ele tem 1 ano e 3 meses para conseguir, de gestão, né, se ele quiser vir a disputar o governo do Estado. O que ele consegue fazer em 1 ano e 3 meses para violar essa promessa que ele está fazendo de não disputar o governo do Estado? As circunstâncias são tristes, mas continuamos renovados, com fé em Deus, acreditando no Brasil, no aperfeiçoamento das nossas instituições, no amadurecimento do nosso povo, e com certeza faremos agora a transição. E, se Deus quiser, o Rio de Janeiro vai seguir o rumo que deixamos. Agora, a campanha foi muito pesada. Dá para esperar uma transição amigável, saudável do Crivella para o Paes, ou a gente pode ver dificuldades aí nesse processo de transição de governo, de entregar as senhas da prefeitura? O Crivella hoje ele foi até perguntado por isso e já prometeu que fará uma transição. Eu acho que o Crivella, que é um personagem que vale a gente avaliar, ele acaba saindo dessa campanha e dos 4 anos de governo dele de um jeito que quase que daquele anterior à campanha de 2016. Vale lembrar, o Crivella em 2016 tentou fazer uma campanha mostrando que não era apenas um bispo, que, enfim, governaria para todos e etc. Ele acabou, na reta final agora, tanto no governo quanto na campanha, reforçando um estigma, né? A Universal tinha muito esse desejo de mostrar que poderia governar uma capital importante, tirando, né, esse estigma de misturar a política com religião. Vale lembrar, o Republicanos, né, o antigo PRB, sempre teve uma trajetória considerável em legislativos pelo país, na própria Câmara, etc., mas nunca tinha pego uma capital relevante. E sai, depois de 4 anos, o Crivella com a mesma marca, né, de ser um político, né, e a campanha eleitoral, como ele precisou, né, de alguma forma ali ir para o segundo turno, ele reforçou demais isso. Então o Crivella hoje ele sai das urnas, né, com uma dificuldade muito grande para a gente analisar o futuro político dele. O Crivella, vale lembrar, são 18 anos com cargos. Né? Ele foi eleito senador em 2002, passou 3 até 10, depois se reelegeu 10 até 16 e aí acabou sendo candidato depois à prefeitura do Rio. Então, pela primeira vez em 18 anos, o Crivella ficará fora de um cargo. E aí,
vislumbrando 22, na matéria que a gente publicou nesse domingo, ele, né, perguntado sobre o que ele faria, ele falou, seguirei no jogo. Mas que jogo, assim? Governo do Estado, muito complicado diante de um resultado tão acachapante. Senador, a gente vai ter aí uma vaga do Senado do Romário. É uma vaga só. Um deputado puxador de voto. É o que se apresenta para o Crivella, mas assim, chega a ser um pouco frustrante, né? Pro sobrinho do Bispo Edir Macedo, que é o líder da Igreja Universal, dar um passo atrás muito grande, né? Então eu acho que realmente o Crivella sai muito menor depois de 4 anos aí de mandato. Agora, a gente até falou sobre isso recentemente, né? Sem dúvida nenhuma, ele sai muito menor e, sobretudo, eu acho que frustrando a expectativa de poder que o grupo político dele tinha, né? Eu acho que o mais importante, talvez até, seja isso. Era para servir de vitrine, né? E virou vidraça. Exatamente. A chegada dele era a chegada do Republicanos / Igreja Universal ao poder executivo de uma grande capital, coisa que eles tentavam fazer em São Paulo também com o Russomano. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, a votação dele e a chegada dele ao segundo turno, e a gente até falou isso aqui algumas vezes, mostra também que eles têm um ponto de partida, eles têm um piso que dá a eles um espaço na política brasileira que eu acho que ele mostra que é um espaço de longo prazo. Agora, eu acho que é um espaço mais parlamentar. Eu acho que é um espaço menos majoritário, mas na proporcional eu acho que é um espaço relevante. O Republicanos obteve praticamente o dobro de prefeituras que teve há 4 anos na eleição de 2020, então é um número expressivo, passou de em torno de 100 para em torno de 200 prefeituras pelo Brasil. Agora, eu queria aqui pensar 2022, né? Porque eu acho que toda vez que a gente viu... Toda vez que acaba uma eleição, a gente já começa a pensar em outra, não tem jeito. Os políticos falam que não, tudo mentira, tá todo mundo já pensando em 22. Essa é uma eleição pela primeira vez, a gente acaba uma eleição municipal e já que o Eduardo Paes está dizendo que não será candidato em 22... E eu acho que tem um indicativo aí, esse vice que ele colocou, né, o Caldeira, é um vice pouquíssimo conhecido. É difícil imaginar realmente o Paes deixando a capital. Eu acho que muito menos pela ambição, porque eu acho que ele gostaria de ser governador sim, e muito mais por esse vice que ele deixou como opção caso ele saísse. Mas aí quem seria o nome, né? É meio um WO aí de candidatos ao governo do Estado, né? Porque se você parar para pensar, a gente falou no segundo turno inteiro da possibilidade ali de São Gonçalo fazer um cinturão e aí o Rodrigo Neves ser esse candidato ali, né? Já que o PT poderia ganhar São Gonçalo, o PT perde a eleição de São Gonçalo e, portanto, o Rodrigo Neves agora, tudo bem, elegeu ali em Niterói, é um resultado relevante, reelegeu o Axel, o Rodrigo foi um cara que foi preso e etc. Você tem ali Maricá com o Fabiano do Quaquá, o Itaboraí também, uma aliança, mas assim, São Gonçalo é que daria um outro patamar talvez. Então, a capital, o grupo político do Eduardo Paes, não tendo Eduardo Paes, a gente pensa sempre o quê? Rodrigo Maia. Eu acho muito difícil, acho que o Rodrigo Maia é muito ciente das limitações dele para uma eleição majoritária. Então, a gente não tem nome. Claro, o bolsonarismo vai ter algum nome, provavelmente. Vale lembrar, tem o governador Cláudio Castro, que a gente também, assim, vamos combinar, ninguém considera como um player para 22. A esquerda psolista normalmente coloca em eleição para governador o Tarcísio, que, tudo bem, consegue desempenhos bons, bem, né? Mas 10% ali sempre e tal. Já ouvi, né, notas essa semana na imprensa vindo falar de Bernardinho de novo. Quer dizer, é o Datena do Rio, né? Aquela coisa que vem sempre, nunca é. Não temos nome para 2022, assim, terminada essa eleição. Mas eu acho que o grupo político deles, do Paes Rodrigo Maia, é o grupo político a formar o nome, né? Sim, Digo sim. assim, é quase uma responsabilidade, na verdade, que surge sobre esse grupo político depois da vitória na capital com o tamanho que teve. Acho que o Rodrigo Maia, pessoalmente, inclusive, tem, em parte, essa responsabilidade aí com o Eduardo Paes de pensar qual nome esse campo vai ter para a eleição do governo do Rio. Vamos falar então de São Paulo, porque não deixa de ser uma vitória dessa centro-direita aí com o Bruno Covas, de braços dados ali com o João Dória, mas com o Guilherme Boulos saindo muito maior do que entrou nessa eleição, né, PC? O Guilherme Boulos, sem dúvida nenhuma, eu acho que era para ser
uma candidatura. E eu conversei com pessoas do grupo dele e era isso. Ninguém acreditava assim, do tamanho que virou o movimento. Não havia expectativa real de se chegar nesse tamanho. Assim. Agora, no fim, também o resultado foi muito pior do que se ensaiava há 2 dias da eleição, né? No fim, a gente até falava aqui no último ao ponto, na sexta-feira, que parecia haver uma luz no fim do túnel, e na verdade o resultado final, que é 59-41, são 18 pontos de distância, é uma vitória muito ampla da candidatura do Bruno Covas, que no início da campanha também não parecia que ia conseguir ter uma vitória tão sólida, tão segura quanto a que ele acabou tendo, né? Eu acho que o Bruno Covas sai muito, muito bem da eleição. Acho que ele sai muito bem, especialmente eu acho que a eleição de São Paulo tem algumas belezas, assim, pra gente que gosta de política e que vive isso. Eu acho que a primeira delas é algo que no próprio discurso da vitória do Bruno Covas, ele fala ali, ele faz uma menção ao Boulos e fala que eles travaram um bom combate. Agradeço o meu adversário. Fizemos o bom combate. E queria me dirigir a todos aqueles que acreditaram nele e depositaram o voto de confiança. Nós vamos governar para todos. A partir de amanhã, não existe Distrito Azul e Distrito Vermelho. Existe a cidade de São Paulo. E de fato foi o bom combate. Assim, a eleição de São Paulo é uma eleição que não houve golpe baixo, não houve foi uma discussão política de alto nível, a esquerda com uma militância muito aguerrida na etapa final da disputa, se unindo de uma forma sincera e verdadeira. Ali você viu não só o PT, que de fato militou desde a primeira hora que terminou o primeiro turno ao lado do Boulos, mas o Ciro Gomes entrando na campanha, a Marina Silva. Eu acho que uma das imagens desse segundo turno é o vídeo em que Lula, Ciro Gomes e Marina Silva pedem voto unidos pelo Guilherme Boulos, mas do outro lado também, né? A gente viu uma eleição que, certo, claro, o PSDB é o grande partido de São Paulo, governa o estado há 26 anos, e agora consegue a segunda reeleição desde que a reeleição foi aprovada. É apenas a segunda vez que a capital de São Paulo reelege seu prefeito, ironicamente numa condição muito parecida, né? O Serra havia sido eleito em 2004, tinha deixado a prefeitura para virar governador e deixou o Kassab, e o Kassab se reelegeu em 2008, e agora acontece a mesma coisa. O Dória tinha sido eleito em 2016, deixa a prefeitura para virar governador e consegue, e o Bruno assume e se reelege. Acho que é uma vitória maiúscula dele, reafirmando os valores centristas do PSDB, não os valores de centro-direita que o Dória tanto vocalizou em 2018. Ele na verdade, ele empurra o PSDB de volta para o centro, e é interessante ele fazer isso no último dia, carregando o governador João Dória. Eles saem juntos de carro e fazem ali um pronunciamento unidos, lado a lado. A impressão que dá é que ele puxa o João Dória, que estava doido para ser puxado ali, para ser afastado do bolsonarismo, e o Bruno Covas consegue isso. Então acho que sim, acho que é uma vitória grande para o PSDB, e na verdade é o que faz o PSDB não ser colocado no rol dos derrotados da eleição, porque o PSDB tem uma queda muito significativa no número de prefeituras. Ele cai de 805 prefeituras em 2016 para 520 esse ano, mas quem ganha é São Paulo, né, a maior cidade do país, 12 milhões de habitantes. Quem ganha São Paulo não tem como sair derrotado da eleição. Mas é um partido que perdeu 16 milhões de eleitores ingovernados, segundo a própria reportagem dos nossos repórteres aí na noite desse domingo. É um partido que, se não ganhasse São Paulo, por hipótese... seria um dos derrotados da campanha. Seria um dos mais derrotados junto com o PT. Estaria num nível baixíssimo. Porque se acho a gente que não nesse patamar, porque ele ganhou outras capitais. Mas a gente pega os gráficos de decréscimo de cidades governadas e a gente vê o PSDB e o PT seguindo ladeira abaixo. Então, realmente é muito significativo o resultado desses dois partidos que polarizavam as disputas em nível nacional nos últimos vários anos no Brasil. E aí eu coloco, Thiago, uma questão para você sobre os problemas do Bruno Covas. Ele precisa gerar desenvolvimento,
em um período de pandemia. É um problema parecido com outros prefeitos, só que lá é o motor do país, é a cidade com o maior número de pessoas, com a maior economia, sem a menor sombra de dúvida. Lembrando que a cidade de São Paulo tem o terceiro maior PIB do Brasil inteiro. É Brasil, Estado de São Paulo e Cidade de São Paulo. Desafio enorme, né, Thiago? E nem pode falar em herança maldita, né? Porque é reeleição. Pois é. Mas, assim, talvez São Paulo, assim, como você disse, todos os prefeitos terão esse desafio. Não é uma exclusividade do Bruno Covas. Agora, o governador de São Paulo, e hoje ele deixou isso claro ali no discurso, ele sinalizou a questão da vacina, que é o momento da vacina. E o João Dória pode ser que consiga ali, antes, inclusive, de outros estados brasileiros, imunizar ali a sua população ou parte da sua população. O Instituto Butantan disse que a Coronavac entrou já na fase final de testagem, chamada de demonstração de eficácia. Nessa etapa, o que vai acontecer? Vai ser possível analisar aí se de fato a Coronavac tem eficiência, e a fase deve ser concluída ali no começo do mês de dezembro. E aí eu acho que, assim, além da questão da saúde, né, porque se você começa a imunizar as pessoas, isso é uma boa notícia, eu acho que isso tem um impacto no humor da cidade e nas perspectivas econômicas gigantescas. Então, pode ser que o Bruno Covas, né, tenha ali, né, sendo, né, prefeito da capital, esse ativo para um início de segundo mandato. Eu acho isso importante. Falando da campanha, eu confesso que fiquei meio frustrado, acho que todos nós, de não ter o debate da TV Globo, eu acho que naquela sexta-feira, por conta do exame positivo do Boulos, que eu acho que poderia ser algo que não mudaria o resultado. Acho que está claro aí que a distância era muito maior do que a gente imaginava nas pesquisas, mas acho que a gente poderia ter um confronto bem interessante ali. Agora, para mim aqui, da mesma forma que eu estava falando aqui do Rio de Janeiro, eu acho que vale a gente pensar um pouquinho esses dois personagens para frente, né? Então, começando aqui pelo derrotado, eu tenho muita curiosidade de entender o que o Boulos vai fazer com esse capital político que ele construiu aí depois dessa eleição. A gente apontou um futuro, não está terminando, está começando. De coração, a cada uma que acreditou, a cada uma que segue acreditando, a todos que semearam esperança, que semearam amor, a gente vai ganhar, a gente vai vencer. É um capital político considerável, né? Porque em 18 ele teve aquela votação que foi muito ruim, né? E agora ele tem uma votação expressiva na principal cidade brasileira. Então, eu fico pensando aqui em 22 o que o Boulos vai fazer. Presidente ou governador? Eu não sei se isso seria interessante, porque, por exemplo, o PSOL, eu acho que ele cada vez mais tem demonstrado aí um crescimento considerável em legislativos, né? Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, você teve aqui na Câmara agora o Tarcísio, né? E aí ele carregando muita gente. Na Assembleia Legislativa do Rio, o Freixo teve esse papel durante muito tempo. Aí ele foi, em 18, para Brasília, então puxou muitos deputados. Então, será que não seria interessante o Boulos, né? Você ter uma candidatura Freixo, Rio, e Boulos em São Paulo, e o PSOL cada vez mais ser grande no Congresso e ter mais fundo? E aí você vai criando esse ciclo positivo? Essa é uma hipótese só. Será que o Senado é uma aventura ali que o Boulos pode tentar? Eu só acho que ele precisa administrar de maneira inteligente esse capital político, porque um passo em falso pode fazer com que ele tenha um desempenho muito ruim e ele tira ali aquela perspectiva. Vira uma Marina, né? Silva. Exatamente. Então eu acho que ele é super novo, eu acho que assim, ele tem muito tempo. Eu não consigo imaginar ele fora das urnas em 22. Eu acho que alguma coisa ele vai tentar. Ele é um grande nome de 22, assim. Pois é. Digo, um grande personagem, né? Qual vai ser o resultado é imprevisível. E eu não consigo entender. Será que é numa chapa com alguém, sendo um vice? Eu não sei, assim, sabe? Porque ele, vamos pensar aqui, a esquerda, né, com vários nomes e tal. Pensar ele sendo líder da chapa de esquerda, eu confesso que eu não consigo imaginar por conta do PT, por conta do Ciro Gomes, é muita gente aqui. Aí ele se lançando sozinho, com outros se lançando também sozinho, eu acho que pode ser um pouco roubada para ele. Então, não sei, eu imagino ele aqui dando pitaco e chute, falta muito ainda.
um nome para legislativo, assim, não sei o que vocês pensam. Mas num cenário em que o PT perdeu em todas as capitais, né? O PT saiu muito enfraquecido dessa eleição. É claro que a gente sabe que o PT dificilmente larga o osso de ter uma cabeça de chapa em 2022. Mas o Boulos sai maior do que o desempenho do PT nessa eleição agora, né, PC? Eu acho que o Boulos, como o Haddad, na verdade eu acho que a eleição desse ano deveria levar o PT a uma reformulação. Essa é a minha opinião. Eu acho que o PT ele sai em 2012, ele chega a 652 cidades no país. Ele cai para 257 em 2016 e todos os petistas na época apontavam que isso era resultado daquele momento que misturava Lava Jato e impeachment da Dilma, era o pior momento da história do partido, e agora ele cai ainda mais e vai para 183 cidades. Isso é menos do que ele tinha antes de chegar à presidência da República. Em 2000 ele elegeu 189 prefeitos. Esse resultado é um desastre, né? Um desastre. O PT, pela primeira vez, não tem prefeito de capitais. E eu acho que o PT é um grande partido, é um partido que tem uma participação decisiva na história da redemocratização brasileira. Governou o país, foi eleito 4 vezes seguidas para a presidência da República. O Lula, até a última eleição, era indiscutivelmente o maior líder político em atividade no país, independente dos processos que enfrentava, de estar preso ou não estar preso. Ele era quem vocalizava um campo da sociedade de aproximadamente 1/3, 1/4, não importa, mas ele é quem representava, as pessoas se sentiam representadas por ele, e eu acho que essa eleição deve levar a uma profunda reflexão dentro do PT especialmente, mas eu acho que na esquerda como um todo. E acho que o Boulos é um personagem que vai fazer parte desse processo, porque o Boulos, apesar de ser do PSOL, ele é circunstancialmente do PSOL. Ele foi parar no PSOL, ele não é, ao contrário do Freixo, que é um político que faz parte do processo de erguimento do PSOL, o Boulos é um personagem muito próximo do Lula, que é visto, eu acho que socialmente, inclusive, sobretudo pela atuação dele ali junto ao movimento Lula Livre. Então eu acho que ele é a cara da esquerda. Eu acho que não é por outro motivo também que ele tem a votação que ele tem em São Paulo. Ele é um personagem que teve muita visibilidade no momento ali da militância de esquerda, e acho que ele, o Fernando Haddad, eu acho que há alguns rostos da esquerda, Manuela Dávila, a própria Marília Reis no Recife, eu acho que são nomes que a esquerda, especialmente o PT, precisava dar vazão e talvez seja esse um momento de passagem. Não acho que 2022, pelo retrato que a gente tem hoje, eu não acho, a gente sabe que a história é cíclica, né? É pendular. Então, a gente acabou de ter uma migração de esquerda para a direita na eleição nacional de 18, e acho que 2022 me parece que não é ainda uma volta à esquerda. Não acho que o retrato que a gente tem hoje para 22 pareça ser da esquerda, uma eleição para a esquerda. Mas acho que a esquerda precisa começar a se reorganizar, porque a história não acaba em 22, a história segue. Você tem 26, você tem 30, mas acho que o Boulos é um dos grandes personagens aí que sai dessa eleição para o futuro da esquerda. E eu acho que o PT vai ter que barganhar com o Boulos, e a minha dúvida é se o PT vai perder a teimosia de ceder espaço a outros líderes de fora do partido. Então hoje teve um movimento importante, que é o Miguel Rosseto, que é um dos nomes mais importantes do PT do Rio Grande do Sul, aceitando ser o candidato a vice da Manuela. Isso é simbólico. O PT começa lá no Rio Grande do Sul, lá nos anos 80, com Olívio Dutra, e vira o partido que virou mais tarde. Eu não sei até que ponto isso é uma sinalização de flexibilidade do comando do PT. Agora, o que a gente olha no sentido contrário? É o PT, depois de tudo que passou, continua com a Gleisi no comando, continua com o mesmo grupo político ligado ao Lula no comando, uma cegueira sobre a autocrítica do próprio PT, que leva o partido a ter os resultados que vem tendo. O futuro do PT, na minha opinião, depende da capacidade que o partido terá de flexibilizar, de ceder espaços. Se não ceder espaços com lideranças como a força do Boulos chegando por aí, ele vai perder cada vez mais e pode, inclusive, perder a liderança do comando do movimento de esquerda, o que parece que já está acontecendo.
Trazendo aqui só alguns argumentos, né, de petistas sobre essas questões que vocês falaram, eu acho que tem 2 dados aqui a dar. Primeiro, né, essa reclamação que existe, né, do PT ser sempre hegemônico, né? O que os petistas sempre falam, assim, que, bom, primeiro, o maior partido de esquerda no Congresso ainda é o PT. Então, nada mais natural que o PT demandar... O maior partido no Congresso, de modo geral. Sim, exatamente. Segundo, na última campanha presidencial, quem esteve no segundo turno com Jair Bolsonaro foi um candidato do PT, não foi o Ciro Gomes. Então, também é outro argumento. E em algumas cidades, eles também gostam, né? Os petistas gostam de falar o seguinte, olha, por exemplo, se o Freixo tivesse sido candidato no Rio, o PT não teria candidato, o PT apoiaria Marcelo Freixo no Rio de Janeiro. Então, acho que tem nuances nessa questão. Acho que sim, acho que o PT, por mais que tenha esses números aqui que eu apresentei, deveria, de alguma forma, entender os ventos, né, que eu acho das eleições, mas, por outro lado, eu entendo um pouco o partido continuar querendo ser cabeça de chapa. Vale lembrar, a gente veio falando aqui durante essas nossas jornadas aqui. Nós temos uma nova regra no Brasil de coligação na proporcional, que agora não é mais aceita e os partidos precisam cumprir cláusula. Então, os partidos, pelas novas regras, são incentivados a lançar candidaturas. Então, tudo isso eu acho que contribui ali, mas acho que o PT deveria, de alguma forma, sim, entender os processos, mas não é tão simples porque eles ainda têm os melhores desempenhos. Tudo bem, agora... Nas prefeituras, o PDT e o PSB conseguiram mostrar ali ter uma performance melhor. Mas, em outros números, o PT ainda é o principal partido de esquerda do Brasil, né? Não, e mesmo nas capitais, outros partidos de esquerda e outras lideranças também não se deram tão bem. A Manuela perdeu em Porto Alegre. Em São Luís, o Flávio Dino viu sua base rachar, também perdeu, o Brad ganhou. Mas lá foi uma confusão, porque ele acabou apoiando o cara do Republicanos. Mas perdeu. Sim. Se a gente pega Belém, ganhou o candidato de esquerda do PSOL, que coligou todos os partidos, mas foi por pouco. Quase que ele perde lá pro delegado Eguchi. Olha, eu estou muito feliz e quero externar minha gratidão. A partir de agora, eu sou prefeito de todos os belenenses. O próprio Sarto em Fortaleza ganhou, mas levou um calor lá do Capitão Wagner, também ganhou por pouco. Então não foram vitórias maiúsculas da esquerda em outras cidades. Não, né? a esquerda foi muito derrotada nessa eleição. Pois é. Muito derrotada. Mas o PT é quem tem mais história para organizar. Esse campo, eu acho que passa pela organização do PT. Né? Qualquer que seja o destino do campo da esquerda brasileira, ela passa pro bem ou pro mal. O futuro que haverá nesse campo, eu acho que passa pela definição de qual é o futuro que o PT dará para si próprio. Bom, se o cenário para a esquerda está colocado dessa forma difícil, como é que fica a questão Bruno Covas 2022, João Dória, o próprio Covas? É uma alternativa no meio de mandato, por exemplo, para governo de estado? Eu acho que ele, no caso aqui, o futuro dele está um pouco dado, que é isso, é administrar São Paulo nos próximos 4 anos. Não imagino ele fazendo movimentos semelhantes ao que o Serra fez lá atrás, ao que o Dória fez, que é governar pouquinho e partir para um outro mandato. Mas você não acha que se o Dória vier à presidência, ele pode ser levado ao governo? É isso que eu queria pensar aqui junto com vocês. Eu acho que assim, o Dória, acho que está muito na cara que ele vem candidato à presidência da República em 22, né? Ele mesmo já fala que não é candidato à reeleição, justiça seja feita lá desde o início. O Dória, provavelmente, ele vai querer o apoio do DEM, né? Ele vai querer reproduzir o que aconteceu nas 2 capitais. Eu estava até dando uma olhada. Desde 2005, a gente não tinha DEM e PSDB numa aliança governando Rio e São Paulo, né? Essa aliança governou ali com César Maia, o Rio de Janeiro, ali naquele ano, e com o Serra também, junto com o Kassab. O Dória, né, ele indo para uma candidatura presidencial e querendo o apoio do DEM, eu acho que vai ter uma pressão natural do DEM da candidatura apoiada por Dória em São Paulo ser do vice do Dória, o Rodrigo Garcia, né? Acho que isso vai ser muito colocado na mesa, que para esse apoio existir, o Rodrigo Garcia tem que ser candidato em São Paulo. É preciso ver também se o DEM, né, em algumas palavras aí do Rodrigo Maia,
né, quando encontrou com o Luciano Huck, né, ele ainda fica mostrando, pelo menos, que o sonho de consumo do DEM, na verdade, não seria o Dória, seria o Luciano Huck. Então a gente está naquele momento ali que todo mundo tem candidato, né? Todo mundo diz que é candidato, todo partido, PSD agora, o Kassab quando saiu da urna no primeiro turno, vamos ter candidato. Então eu acho que a gente está nesse momento, mas eu acho que o Dória aqui, voltando ao o meu raciocínio, né? Porque você falou, pensei, se o Dória sair, o Bruno Covas não seria um nome? Poderia ser um nome, mas eu acho que tem dois problemas, assim. Tá muito na cara a impaciência do eleitor de São Paulo, capital, com quem faz isso, assim. Tanto que o Dória precisou ser escondido. Bruno construiu a sua vitória com o seu programa de governo e a sua própria trajetória. Essa é a grande política. Essa é a política do PSDB, Bruno. Então, eu acho que é um passo aqui para o Bruno Covas arriscado demais. E a segunda coisa, eu acho que é a exigência do DEM para ter um candidato ali a governador. Mas só lembrando que em 2016 aconteceu, em 2018 aconteceu exatamente isso, né? O Alckmin tinha como vice o Márcio França, e quando ele sai era a condição para o PSB apoiá-lo, era essa negociação, só que ele não conseguiu conter o partido, né? O partido acabou em São Paulo lançando o Dória, tanto que naquela campanha o Dória e o Alckmin não ficaram próximos. Então, assim, a estrutura do PSDB de São Paulo, que governa o Estado desde 94, eu acho que existe uma pressão muito grande ali, né? Você, com mais de 20 anos governando o Estado, são milhares de filiados seus que têm... Não vai querer entregar pro DEM, né? Que estão nas máquinas regionais. São Paulo é um Estado gigantesco, então... eu concordo com você, mas eu não sei nem se o Dória consegue segurar o partido a não ter nenhum candidato em 2022, mesmo que ele queira muito, e acho que faria todo sentido para ele não ter. Bom, a gente falou bastante já do campo da oposição em 22, vamos falar do campo bolsonarista. Claro que o presidente Jair Bolsonaro praticamente não elegeu nenhum dos seus apoiados, mas ele também não entrou de sola nessa eleição, não conseguiu formar seu partido. Até que ponto essa eleição de 20 serve de termômetro para 22? E dá para dizer que o Bolsonaro sai derrotado dessa eleição? Bom, acho que derrotado sem dúvida, né? Porque ele, desde o primeiro turno, todos os candidatos que ele tentou eleger, ele acabou fracassando em boa parte. Agora no segundo turno conseguiu ali em Rio Branco um resultado, São Gonçalo, uma coisa ou outra e tal. O Carlos Bolsonaro acabou tendo uma votação baixa, então acho que dá para dizer sim que ele é derrotado. Para 22, a gente veio falando aqui nesses programas todos que aí é muito cedo, porque tem várias outras coisas que a gente tem que avaliar, principalmente do ano de 2021. Como é que vai ser a economia, como é que vai ser a gestão ali do governo dele. Então, acho que assim, há sinais preocupantes para o Bolsonaro, mas ainda não é possível cravar se isso terá um impacto ali em uma derrota em 22. Agora, o que eu acho que fica claro aqui, e talvez o Bolsonaro tenha entendido, e é isso que eu acho que a gente pode olhar um pouco para frente, é que ele precisa ter um partido. Ele precisa ter um partido relevante para ficar competitivo, assim, aquele papo lá de 18, né, de não precisar de nada disso. Isso é que eu acho um pouco mais complicado. E tá ficando cada vez mais claro aqui para mim que o Aliança talvez não seja esse partido, assim. Ele primeiro tá com dificuldade de colocar essas assinaturas de pé. Então, assim, o que tá se apresentando aí para ele? Esses partidos do Centrão que ele trouxe pro governo, assim. Agora, ele vai ter dificuldade. A gente teve essa semana o Marcos Pereira dando entrevistas dizendo claramente que no Republicanos ele não vai mandar no partido. E que era o que ele queria no PSL, na verdade, assim. Então, esses partidos todos do Centrão, no fim das contas, têm caciques de muito tempo. Então, o que ele queria fazer com o Bivar, eu considero mais difícil ele conseguir fazer com Ciro Nogueira, com Marcos Pereira. O PP é mais complicado, porque o PP é um partido que segue uma série de perfis, né? É o partido do Centrão, um partido que está forte nessa eleição. Agora, não é um partido que vai ter como característica entregar o partido para Jair Bolsonaro, só se mudasse por outro lado, ele pode simplesmente entrar num partido dizendo que não vai querer controlar, e aí entra querendo controlar e você tem crise, e aí seria ruim para ele. De novo. Eu acho que o trunfo, na verdade, do Bolsonaro é a falta de um nome claro alternativo a ele
no centro-direita, né? Quem tem muito nome não tem nenhum. Então, quando a gente fala, não, pode ser o Dória, o Huck, o Moro, o Rodrigo Maia, não sei quem, é porque, na verdade, você não tem nenhum nome claro nesse campo. Acho que, na verdade, a questão do partido para ele ou ele vai ter que fazer uma opção que ou ele não vai ter o partido e vai estar num partido de outro cacique, que vai dar a ele mais tempo de TV, mais recursos, mas que ele não vai exercer controle sobre essa legenda e vai acabar respondendo pela presença de pessoas com processo, que é inevitável. Qualquer um desses partidos do Centrão, ele vai ter que carregar um pedaço do passivo aí de todo mundo que está dentro do partido. O PP não vai tirar os processados que tem dentro dele para o Bolsonaro entrar. O PP é um partido agora muito grande, já era um partido relevante, agora ele sai como um partido muito grande. O Ciro Nogueira falou que quer recebê-lo, mas vai continuar controlando o partido, ninguém vai abrir mão. Se o Bivar não abriu mão do PSL, que era um nada, o PSL não existia, era uma legenda irrelevante. Se o Bivar não abriu mão de um partido nanico, que dirá um partido médio, grande, nunca vai se abrir mão dessas legendas que demoram décadas para serem construídas. Ou então ele vai ter que mergulhar nesse processo do Aliança. Eu acho que ele tem tamanho político, eu não tenho nenhuma dúvida, na verdade, que ele tem tamanho político para conseguir as assinaturas, e agora ele tem tempo, ele tem 1 ano aí para conseguir as benditas 500 mil assinaturas. Ele não é uma tarefa relevante para o Bolsonaro. Parece que ele não tem capacidade de organização. Esse é o problema. E eu acompanhei, como repórter, a criação do Rede Sustentabilidade da Marina, que foi criada quase ao mesmo tempo do Solidariedade. E a diferença entre os dois era, de um lado, Solidariedade não tinha líder político nenhum, mas ele tinha a máquina da força sindical. Do outro, você tinha a Marina, que era uma grande liderança política, que tinha vindo de uma eleição presidencial com 20% dos votos. O Solidariedade foi criado e a rede não foi criada a tempo da eleição, porque criação de partido, na verdade, é método, é organização. Você contrata um bom advogado eleitoral. Você imagina, se o Bolsonaro fizer no calçadão da Paulista, no calçadão de Ipanema, Copacabana, ele arrecada essas assinaturas sem qualquer grande dificuldade, mas tem que ter organização, tem que ter estrutura. Então, eu acho que o caminho do Aliança, eu acho que é um caminho relativamente simples se ele levar isso a sério, se o grupo político dele levar isso a sério. Mas até agora não levou. Esse é o fato, né? Quando ele anunciou que ia criar o próprio partido, eles falavam que iam criar em 3 meses, que ia ser mole. É uma satisfação estar aqui, entre amigos, pessoas que acreditam num sonho de realmente mudar o destino do nosso Brasil. E até agora, o fato é que o Aliança não existe, ele está pendurado aí sem partido, sem saber para onde vai. Então, eu acho que, assim, esse é um nó que ele vai ter que desatar. Mas acho que o grande trunfo dele ainda é esse, é que não tem um nome claro e, na verdade, sequer se sabe qual é o perfil exato desse nome, porque a eleição desse ano parece encaminhar, parece que o eleitor volta a querer um nome que tenha aquela velha receita da experiência administrativa, do passado político. Isso a gente viu no Rio, viu em São Paulo, e mesmo quando a gente viu o Edmilson vencendo. A vitória da esquerda foi também a vitória de um ex-prefeito, alguém que tem uma história para mostrar. Agora, os perfis que estão colocados nesse momento, nesse campo de centro-direita, os nomes mais pops não são com esse perfil, são o Luciano Huck, ou, enfim, se a gente fala do Sérgio Moro, nenhum desses 2 nomes que são mais populares tem esse perfil. Quem tem, aparentemente, é o João Dória, mas que na capital paulista está com rejeição de 50%. Resta saber o que virá aí nos próximos anos e meio. Tem que ver a vacina, né? Pra gente encerrar, pessoal, a hora do meia-culpa, as abobrinhas que a gente falou aqui ao longo desses programas especiais sobre eleição, quem é que vai se acusar aí? Quem é que falou besteira, se arrependeu? Bota na roda. Eu acho que tem um nome que todos nós em algum momento falamos como uma possibilidade de segundo turno no Rio, que foi justamente a delegada Marta Rocha, que acabou não se viabilizando. Vamos lá, fazer justiça aqui, que eu também falei bobagem, eu vou falar aqui. Até o governador, né, Cláudio Castro deu uma brincada com a gente, não foi? Exatamente, ele deu uma brincada com a gente, mas eu sempre falei aqui desde o início que a Marta teria dificuldade de crescer, porque ela pegava um voto ali, classe média alta, que o Eduardo Paes, ele era consolidado, então
Nesse caso aí, eu tô fora. Tem outras bobagens que eu falei. Vou chegar lá nas não pode saber, mas é que eles estão me olhando, porque fui eu que falei que a Marta Rocha era competitiva. E não, eu achava que era competitiva mesmo, eu achava que as pesquisas davam ali uma distância curta pro Crivella e achava que qualquer canto que ela buscasse voto, ela ia passar o Crivella. E no fim das contas... enfim, eu estava completamente errado. Mas eu concordava com você, nem tanto pela competitividade da Marta, mas porque eu achava que o Crivella ia derreter. Eu achei surpreendente o percentual de votos que o Crivella teve e ir pro segundo turno e ter esse tanto de voto com a rejeição que ele tinha, né? O que eu acho que impactou ali da Marta foram duas coisas, assim. A primeira, o desempenho dela no debate da Band, acho que todo mundo ficou bem impressionado ali, então todo mundo achou que ela poderia crescer. E aquela pesquisa Datafolha no meio de outubro, que ela passa o Paes no segundo turno. Sim. Foi. Aquele é o momento que todo mundo, e até eu mesmo que falo... a gente já achava antes que ela era competitiva. Sim. Agora eu vou fazer a minha meia-culpa aqui da bobagem que eu falei, mas enfim, quem tá aqui pra dar pitaco é isso, né? Erra e tal. Eu achava que o Tato teria um desempenho bem forte ali em São Paulo por conta da história do PT e etc., por lá, não achava muito que o Boulos, né, cheguei a falar, cravei aqui, nossa, que horror, né, cheguei a dizer que o Tato passaria o Boulos, porque na verdade eu considerava o Boulos um candidato com teto, um candidato que teria ali, né, um voto só de um determinado segmento da sociedade, de classe média alta, e o Boulos conseguiu, né, especialmente no primeiro turno, apresentar um desempenho ali muito mais alto, né, do que as próprias pesquisas estavam mostrando. Então essa aí eu errei feio aí do Tato. Eu fui mais comedido nessa, mas eu também achava que o Tato ia chegar próximo ali. Eu achava que ele ia colocar em risco, mas realmente... Essa eu tô fora. Eu acho que a gente ficou muito nessa campanha, né, com aquela memória de 18, né, que só maluquice aconteceu, né, então a gente ficou muito nessa expectativa de crescimentos, né, acelerados na reta final, e se a gente olhar o resultado... Foi o resultado óbvio que aconteceu. O Covas ganhou em São Paulo, o Eduardo Paes ganhou no Rio e o Calil ganhou em BH. Nada mais óbvio dessa eleição do que esses três caras ganharem. E aí, pra gente fechar realmente o episódio, falar uma coisa que o Paulo Celso vem falando e a gente conversava um pouco antes. Venceram aqueles que as pessoas claramente veem com cara de prefeito, de cuidador da cidade, pessoas que ou por um histórico de partido, ou por um histórico pessoal, ou por serem prefeitos e estarem concorrendo à reeleição, foram eles que acabaram se favorecendo nessa disputa de 2020. É a volta da política, né? Amigos, foi um prazer, hein? Esses programas especiais, podcasts sobre eleições. E agora, na próxima eleição tem mais? É isso? Pô, só daqui a 2 anos? Não sei. Eu, por mim, já fazia outra na semana que vem. Tô adorando. Tá bom, a gente já aguarda ser escalado. Aguardamos o convite. Obrigado, Maltique. Obrigado, Carol. Foi um prazer aí todo esse período. Obrigado aí, gente. E obrigado aos ouvintes, né? Especialmente. Quero saber mais? Assine o Globo. Acesse assineglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição é dele ali, sentado conosco de madrugada, João Guilherme Lacerda. Tchau, gente. Muito obrigado. Valeu.